Opa, com a câmera, ela só fica aqui. Amém? Amém. Muito bem. Eu quero que você abra o livro de Marcos, então, 16, para começar, então, você que tem a sua Bíblia, Marcos 16, livro de Marcos, capítulo 16. A gente dá a introdução do que nós vamos, então, estar compartilhando nessa tarde. Amém? Mateus, depois Marcos, são os evangelhos, né? Que falam do nascimento, vida, obra de Jesus, sua morte, ressurreição e ascensão. É os 4 evangelhos. Amém? Amém. Para conhecer Jesus, temos que ler os 4 evangelhos. Né? Pegar a Bíblia, ler os de Mateus, até João. Né? E a vida toda temos que ler os 4 evangelhos. Né? Porque há muita coisa linda nisso aqui, de revelação de Deus para nós. Marcos 16, então, versículo 15. Diz assim: e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a missão da igreja. Glória a Deus. Amém? Agora, versículo 15. Aliás, 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Então eu vou ler mais uma vez. E disse-lhes Jesus, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Essa é a comissão da igreja. Né? Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Amém? Tá certo? Glória a Deus. E queremos entrar, então, nas bases do evangelho. Agora você pode esquecer a sua bibliazinha. Você vai receber esse folheto aqui. Amém, amados? As 4 leis espirituais. Eu esqueci de trazer Amém? o meu. Bastante. Trouxe um monte agora. Quer visitar aqui na volta o pessoal aqui e pegar um programa. Glória a Deus. É onde for mais receptivo, é claro, né? Glória a Deus. Amém, amados? Tá certo? Muito bem. Veja, todo o começo da vida espiritual, olhe para mim agora, ele está centralizado aonde? No Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Né? Não adianta a gente ter uma vida cristã sem antes, né, ouvir o Evangelho, o plano de Deus para a nossa vida. E nos render a Deus, né, e tomar uma atitude. A partir daí sim, começa a nossa vida a ser edificada. Antes disso não. Amém? É como construir parede em cima da areia. Não vai para nada. Então, o Evangelho é a base, é o alicerce de uma vida cristã, de uma vida espiritual. Amém? Com Deus. Tá certo? E o livro de Marcos diz o quê? O Evangelho é pregado, que nem agora vai ser pregado. Né? E quando eu ouço ele, eu sou esclarecido, então eu determino viver com Deus ou não viver com Deus. E eu tenho a liberdade também disso aí. Eu não sou obrigado a viver com Deus. Glória a Deus. Ele me dá a oportunidade. Até porque não somos máquina, robô. Nós somos seres humanos. Daí está também a nossa valorização. Quanto Deus nos valoriza. Ele não chega e te obriga, não, ele te dá a oportunidade. Agora nós temos que decidir, na verdade, entre a vida e a morte. Amém? Amém. Entre a bênção e a maldição. Tá certo? E se nós decidirmos por Cristo, por Jesus, por Deus, uma vida nova, um novo nascimento, então vamos viver para Deus de verdade. E para isso, nós precisamos sair desse mundo, dar as costas para Ele e agora andar de frente para Deus. Amém? Amém. É uma decisão que todos nós temos que tomar. Tá certo? Agora, tomar de verdade também. Não adianta ficar. Não é? A maioria faz, amado. Me desculpa. Ah, tá bom, tá, batiza, pá, mas segue na mesma vida. Não muda nada. Nós temos que viver uma nova vida com Deus agora. E a cada dia, procurar se inteirar cada vez mais da palavra de Deus, não é? Vivenciar essa nova realidade, e assim você jamais vai ser derrotado. Amém, amados? Se foi derrotado na vida cristã, alguma coisa está errada nisso. Né? Principalmente o velho chamado, quem quer se batizar no domingo? Domingo tem batismo. Lá batiza. Não, não é assim não. Não é na reveria, não. Tem que crer e ser batizado. Glória a Deus. Tá certo? Então é preciso aguardar realmente que haja da parte da pessoa uma decisão e uma busca. Pastor, o que eu tenho que fazer? Eu entendi, eu quero acertar a minha vida. Bom, agora sim, vamos sentar e conversar a partir daí. Amém? Eu tenho que dar tempo para a pessoa.
Ela ouvia, até ela realmente, tá, é isso mesmo. Eu quero batizar então, pastor. O que tem que fazer? Amém? Ah, então, senta aí, vamos começar. Aí sim, vai começar a mostrar, né, a direção da coisa, o que é isso, a sua importância, como é que deve proceder. E aí você batiza. Amém? Mas depois de uma decisão. Tá certo? Glória a Deus. Muito bem. A pergunta é, você já ouviu falar das 4 leis espirituais? Pega o livreto agora. Está na frente isso. Amém? Tá certo? Nós vamos aprender sobre isso então. Sobre as 4 leis espirituais. Primeira lei então. Você que não consegue ler, tudo bem, você vai ouvir. Tem importância. Eu vou ouvir também, que a gente aprende. Diz assim. Assim como há leis físicas que governam o universo, há também leis espirituais que governam nossos relacionamentos com Deus. Amém? Amém. O que é leis naturais? É leis sobre o mundo físico. Amém? Amém. Por exemplo, você olha para as estrelas, a gente nem nota isso, né? A complexidade, olha para mim agora, a complexidade do universo. Hoje nós temos YouTube, você pode ver isso aí. E você descobre coisa tremenda. O universo, ele anda sempre em sintonia. Ele vai girando assim, ó. Por isso não tem bate-bate no universo. Ele anda quase como no eixo. Glória a Deus. Né? Então ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai girando. Né? E cada peça no seu lugar. Ordem. Isso é ordem. Amém? Cada peça no seu lugar. E tudo que acontece no universo está sob a autoridade de Deus. Há sóis que explodem, há outros que nascem, e tudo está dentro da estrutura perfeita de Deus. São as leis do universo. Se não fosse isso, imagina, como é que seria? Não é? Se houve uma desordem no universo, como é que seria? Seria um caos. Mas não, Deus criou tudo com ordem. E ordem o que é? É progresso, é vida. Amém, amados? É as coisas nos seus devidos lugares. E isso eu aprendi lá no internato. Cada coisa no seu lugar. E é isso. Quando não existe coisa no seu lugar, não é? E aí desordem, é caos. É problema. É problema, tá certo? Amém? Amém. Agora veja, leis naturais também existe uma nação. Não é? Por exemplo, o Brasil tem a sua Constituição. E todo brasileiro tem que andar na Constituição. Amém, amados? Se alguém desobedece ela, o que acontece? Há um processo. Outros vão, não fazem coisa pior ainda, vão preso. Não é isso? Pagam o preço, não é? Da sua desobediência. Quer dizer, o país também tem a sua Constituição e nós devemos obedecê-la. Né? E como bom cristãos, veja bem, a palavra declara que nós devemos, não é, honrar as autoridades e orar por elas. Amém? Por quê? Porque elas trazem ordem. Na bandeira do Brasil, o que está escrito? Ordem e progresso. Isso, a ordem traz o... Progresso. E nossa vida também, a ordem traz o progresso. Glória a Deus. Amém? E é por isso que, quem sabe, eu diria, é quase sempre isso, que as coisas não funcionam. Amém? Por causa disso. Por exemplo, por que eu sou meio chato? Porque cada coisa da minha cabeça tem uma caixinha. Eu estou cheio de caixinha, e cada coisa no seu lugar. Chega aqui, por exemplo, cheguei aqui hoje, bastante coisa. Eu não descansei enquanto não limpei isso aqui e não coloquei tudo no seu lugar, na sua ordem. Para quando entrasse aqui, não é? Tivesse tudo certinho. Quero uma coisa, vou ali, né? Babá, tudo certo. Né? O meu pai me dizia uma coisa assim, ó. Meu filho, olha aqui, ó. A nossa vida tem que ser como uma casa. Aqui está a luz, não tinha luz naquela época. Meu pai colocou luz na minha casa, uma bateria lá, fungindo, e tinha a luz da casa. Poucos tinham lá, naquela região, nem tinha luz elétrica lá, né? Mas tinha. O pai era muito abençoado e muito inteligente também, né? Falei para ti, né? Glória a Fazia Deus. umas carroças lá, né? Que os caras encomendavam, ele fazia, né? Mas perfeito com as carroças, né? Coisa linda. Dom, tinha dom para essas coisas. Né? Amém? Ele dizia assim, ó. Sabe como é que tem que ser a nossa vida? É assim, ó. Nós temos aqui, ele disse assim. Amém? Amém. Nós temos aqui. Se faltar luz, você sabe onde que está o fósforo, você sabe onde que está a vela, não é? E você já vai direto porque está tudo certinho. Mas se você pegar a vela e usar e não voltar para o lugar de novo, quando precisar ir pagar a luz, cadê a vela? Verdade. É aquela briga aí, um fecha no outro, escuro, até encontrar a vela, isso é uma briga. E o pai dizia assim para mim, né? Eu digo meu pai já. Tudo é assim, meu filho, se apagar a luz, falta luz em qualquer lugar.
você já sabe que ali está o fósforo, que ali está a vela, né, onde está o armário, né, onde estão as coisas, e você já resolve o negócio em 2 toques. E diz, a nossa vida isso também é assim. Temos que ter ordem. Se tiver ordem, não haverá caos. E não havendo caos, vai haver progresso. Por isso que a vida de obediência é o fundamento da bênção. Ah, obediência, parece que é uma escravidão. Não, não é. Se você obedecer às ordens das coisas, não é? Vai dar certo, amém? Vamos então pela parte seguinte. Há também leis espirituais que governam nosso relacionamento com Deus. Amém? Amém. Há também leis espirituais que governam o quê? Nosso relacionamento com Deus. Como o país tem uma Constituição que nós temos que conhecer e obedecer, como cristãos agora, olha para mim, no novo relacionamento, temos que seguir a Constituição, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Amém? Glória a Deus, amém. Tá certo? A lei do Senhor, a lei perfeita da liberdade, amém? Porque a verdadeira vida e liberdade, alegria e paz está aqui. Não está no mundão, que a gente busca muitas vezes. Amém? Nossos problemas, mas aqui na palavra de Deus. Então, quando nós restauramos nossa comunhão com Deus, agora nós devemos, olha para cá, querido, depois que mandar ler, você lê, tem que obedecer a ordem. Quando estabelece essa comunhão com Deus, e nós restauramos a comunhão, então a nossa lei, a nossa Constituição é a Bíblia. Amém? E como qualquer cidadão brasileiro, também precisamos conhecer cada vez mais a palavra de Deus. Amém? Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Puxa vida, agora eu sei que Deus tem um plano para mim maravilhoso e eu tenho um guia também para a minha vida andar em ordem e alcançar aquilo que Deus quer que eu alcance. Vida em abundância, vida com sentido e vida eterna, uma vida com Deus, uma vida de vitória apesar dos problemas. Amém? Amém. Muito bem. Vamos lá então, seguindo aqui agora. Leia, por favor. Primeira lei. Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Fique firme. Fique atento. Deus ama você. Amém? Amém. E tem um plano maravilhoso para a sua vida. Isso. Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Amém? Tá certo? Então veja bem, Deus é amor. Tá certo? E se Deus é amor, Ele é perfeito e santo, tudo que está escrito nessa palavra é verdadeiro para a minha vida. Eu tenho que me esforçar para isso. Em compreendê-la, em obedecê-la, ter uma vida em ordem e saber que Deus está conosco e isso vai ser bênção, vitória para a nossa vida. Amém, amados? Glória a Deus. Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a tua vida. Vamos seguir então aqui, João 3,16. Bruno pode ler então aqui. João 3,16. O amor de Deus. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Amém? Você vê que esse amor está muito claro aqui, Porque Deus amou ao mundo, que é cada um de nós, o ser humano, Glória a Deus. de tal maneira que deu naquela cruz o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que é não pereça? É que saia do estado de pecado, de condenação, para o céu e não para o inferno. Amém? Amém. Escute uma coisa, todo ser humano nasce, não é, no pecado. E precisa ter uma restauração com Deus. Não tem ninguém perfeito, não. Bem, declara que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer. Todos precisam restaurar essa comunhão com Deus, por causa do pecado. Né? E ter vida de verdade e vida eterna. Amém? Amém. Cristo foi a oferta de Deus. Ele pagou o preço em nosso lugar, para que, crendo nele, tenhamos a vida eterna. Por isso ele declara o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai, a não ser por mim. É essa obra gloriosa que te concede vitória. Glória a Deus. E dá essa abertura, esse caminho novo de te achegar para Deus. Tá certo? Muito bem. O plano de Deus, diz aqui, meu amor de Deus. Agora o plano de Deus. Cristo afirma, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém? 10:10. Escute bem o que está escrito em 10:10. João 10:10. Diz assim, que o ladrão, ele vem para matar, roubar e destruir. O ladrão é Satanás. Amém? Amém. Mas Jesus declara algo maravilhoso. Mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância.
Amém? Veja, lá em Apocalipse 3:20 está escrito assim: eis que estou à porta e bato. E se você abrir a porta, que é o teu coração, a tua vida, eu entrarei e estarei contigo para sempre. Amém? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então é só você se render a Deus, abrir o coração e permitir que Deus faça parte da tua vida e as coisas vão mudar. Amém? Se for de verdade, tu entrega diante de Deus. Amém? Amém. Tá certo? Veja bem, então, ele vem, quer dizer, quando você abre o teu coração, vai acontecer esse mistério. A vida de Deus vai se manifestar e as coisas vão mudar. Amém? Sabe onde que eu vejo isso? Aqui. Me alegro no Bruno, porque o Bruno está vindo em norte, mas cada dia ele vai, ó, vai vencendo e sendo transformado. Agora tu enfrentou parada brava, não foi isso? Teve que prevalecer, teve que te vencer. É verdade. Amém, amado? Eu vejo ele conversando lá, com a mãe dele lá. Eu digo, pô, mas que palavra legal. Amém? Mas ele teve o seu tempo também. Então, não esmoreça não, querido. Você está diante de algo tremendo e maravilhoso. Amém? O amor de Deus. Muito bem. Agora tem ali no, final, no finalzinho o seguinte. Por que a maioria das pessoas não está experimentando essa vida em abundância? Sabe por quê, amado? E aqui eu falo a igreja. Porque as pessoas mal ensinadas, mal conduzidas, mal batizadas e lançado assim, ó, de qualquer maneira. E depois diz assim, ó, se desviou, mas nunca chegou a ser crente. A maioria. Glória a Deus. Sabe por que eu digo isso? Eu sei. Porque aquele que nasce do Espírito jamais se desvia de Deus. Se essa pessoa se desviou, é porque ela não foi de Deus ainda. Ela não nasceu de novo. Ela foi empurrada dentro da água. Desculpa aí dizer. Eu falo muito nisso aí. Eu digo, não é assim, dá tempo. Não, lá vai ele batizar. Se crê, batiza. Não é assim, não. Porque crer tem duas coisas interessantes. Está gravando isso aí, você está me ouvindo. Crer é o seguinte: em primeiro lugar, acreditar naquilo. Eu acredito que é a palavra de Deus. Segundo, submeter-se a essa verdade. Glória a Deus. Isso é crer. Amém? Quer dizer, crer tem duas linhas de pensamento. Primeiro, acreditar, sim, é a palavra de Deus. Agora, definir no meu coração isso. Amém? Amém. E se entregar, não é? Crer e se entregar. E a partir daí, ter uma vida de compromisso com Deus, fidelidade com Deus, de obediência, se esforçando o melhor que pode para que viva essa nova vida com Jesus, tá certo? Glória a Deus. Então muitos, não é? Ou porque também, de repente, faz de qualquer maneira, entendeu? E entra no rondão, e acha que vai mudar assim no mais, e não é verdade. Eu volto então à pregação. Jesus declara, a porta é estreita. Está aqui tudo, ó, já foi tudo realizado. Deus te ama, mas tu precisa entrar pela porta estreita. É bem isso aí. Glória a Amém, Deus. amados? Amém. E não adianta também ficar no meio termo, né? Aí não vamos a lugar nenhum, tá certo? Vamos então para a segunda parte, que é a segunda lei. Amém? Diz assim, ó, na segunda lei. O homem é pecador e está separado de Deus. Já falei sobre isso. Glória a Deus. Por isso não pode conhecer nem experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida. Quer dizer, o pecado original trouxe a separação do homem para Deus. Então nós não temos, sem essa restauração, relação nenhuma com Deus. Amém? Amém. Então não podemos desfrutar, porque o pecado separa-nos de Deus. Olha para mim, querido. Separa-nos de Deus. Amém? Está lá em Isaías, que Deus não está com a mão encolhida. Jamais. Mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Amém? Então, se nós não restaurarmos essa comunhão em Cristo, não temos relação com Deus. Vai dizer, o velhinho lá de cima, Deus é bom. Que Deus é esse que você nem conhece? Amém, amados? O Deus da Bíblia é revelado. A Ele precisamos conhecer. E a vida eterna consiste nisso. Em crer em Deus como o único Deus, aquele que nos ama. E a Jesus Cristo, aquele que Deus enviou para nos salvar. Isso é salvação. E seguir Jesus. Amém? E teremos o céu. Glória a Deus. Vamos lá então. Pode ler, Bruno. O homem é pecador, pois todos pecaram e carecem de glória de Deus. Tá certo. Então, não há um justo sequer. Todos precisam ter esse encontro com Jesus. E através de Jesus receber, então, a eternidade e o amor de Deus numa aliança que é o batismo. Amém? Glória a Deus. Tá certo? Muito bem. Pode seguir então, lendo, Bruno. O homem foi criado para ter um relacionamento perfeito com Deus, mas por causa da sua desobediência e rebeldia, escolheu seguir seu próprio caminho, e seu relacionamento com Deus se desfez.
Esse estado de independência de Deus, caracterizado por uma atitude de rebelião ou indiferença, é a evidência do que a Bíblia chama de pecado. Amém? Aqui Amém. está então. Então nós que pensamos assim, ó, pecado é roubar, pecado é matar, pecado é cobiçar. Não é? Pecado é isso, pecado é aquilo. E tem muito a ver com os 10 mandamentos da lei. Não é? Mas pecado é muito mais do que isso. Pecado é uma vida sem Deus. Amém? Ele é o Deus Supremo. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele nos criou com fundamento e com um plano eterno. Não é? Se Ele é o Senhor de tudo e a autoridade mais alta sobre tudo, como é que eu vou viver como se Deus não existisse ou sendo indiferente a Ele? E aí está o grande problema. Amém, amados? Incredulidade. Crer que Deus existe. Agora eu pergunto uma coisa. Deus existe? Porque está lá em Hebreus capítulo 11, 6, diz assim, que aquele que se aproxima de Deus, esse deve crer que Deus existe. Amém? E que se torna um Deus abençoador, galardoador, o Deus da graça, para todo aquele que o busca. Amém? Glória a Deus, Imaginou você orar sem crer em Deus? Amém? Mas por isso que temos a Bíblia. Ela revela Deus, o seu amor, o seu poder, o seu plano eterno. Amém? Tudo. Aleluia. E você pode conhecer cada vez mais a Deus para poder orar com fervor e com consciência e com fé em cima de uma palavra que é a verdade, que é a palavra de Deus. Tá certo? Glória a Deus. Amém? Então esse é o pecado, na verdade. Quando o homem ele se reconcilia com Deus, não é? Restaura a comunhão com Deus, veja, ele passa a ter agora um relacionamento com Deus. É por isso que muda. Deus começa a fazer parte da vida dele. Você entende isso? Glória a Deus. Amém, amado? Amém. Vai mudar. Porque antes estava de fora. Eu deixei ele de fora. Porque tu não vai chegar aqui e vai se intrometer na coisa e meter o pé na porta. Não. Quem faz é o diabo. Deus ele bate na porta e diz, deixa eu entrar na tua vida. Deixa eu entrar no teu coração. Amém? E a batida é o quê? Da pregação do Evangelho. Não é? Alguém que me convida. E aí chega de repente, eu começo a ir e de repente, pá! Não é? Eu entrego a minha vida para ele, porque eu tenho encontro com Jesus. Tá certo, amado? Glória a Deus. Então, isso aqui é muito importante. A partir daí, eu vou ter o quê? A palavra, o Espírito Santo na minha vida, e eu vou ter, então, condições de poder para viver uma nova vida com Deus. Glória a Deus. Daí aquela pessoa diz assim, mas pastor, se eu me batizar, eu não sei, eu acho que não vou conseguir ser essa pessoa. Eu disse para ela, você não vai conseguir. Você tem que entregar o teu coração, a tua vida a Deus, e Ele vai realizar. Porque o querer realizar é Deus quem faz. Nós fazemos a nossa parte. É claro que com esforço. Temos que, nessa nova vida, nos esforçar o melhor de nós. Deus quer ver isso. Mas quem faz a obra é Ele. Glória a Deus. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Muito bem. Continuando então aqui. O homem está separado. Né? Então, Romanos 6:23. Pode ler, Bruno. Porque o salário do pecado é a morte. Separação espiritual de Deus. Romanos 6:23. Amém. Então confirma que quando uma pessoa não tem Deus, não tem uma aliança com Deus, ele está ainda, não é, no tempo do pecado quando entrou. Não é? E então ele está separado de Deus, ele está morto. Glória a Agora, Deus. que morte é essa? Escute uma coisa. Não é a morte física. Amém, amados? É a morte espiritual. Aleluia. A gente sabe agora, não é, que o corpo volta ao pó, mas o espírito para Deus. Então, espiritualmente, se não temos uma aliança com Deus, se Deus não está em nossa vida, se o Espírito Santo não está em nossa vida de verdade, né? Então, é o que está aqui. Nós estamos separados de Deus. Temos que atar essa comunhão com Deus. Glória a Deus. Sabe aqui, eu briguei com o Bruno. Verdade. Eu peguei, meti uma justiça, ofendi ele, etc. e tal. Como é que fica a comunhão? Quebrada. Verdade. O que eu tenho que fazer? Chegar lá, Bruno, me desculpe, eu errei contigo. Eu fiz tal coisa. Glória Ele a fez aquele dia ali, ó. É, eu pedi Amém? desculpa, pastor. Bonito aquilo ali, muito bonito. Agora tem que ter coragem. Aquilo ali é uma coisa muito linda pra ti. Reconhecer que está errado. Eu falei, minha esposa, eu digo, na igreja tem muito pastor que não faz isso. Chegar e dizer, olha, estou errado, eu pequei, gente. Eu disse um negócio, eu fiz uma coisa errada, eu peço perdão para Deus. Muito difícil isso. Chamar o pessoal ali, isso é uma vitória. Sim. Amém? Isso é uma vitória. Glória a Deus. Glória Por a isso, Deus. então. É o agir de Deus. É isso aí. Então, isso é importante. Eu posso estar andando, caminhando, mas se amanhã eu morrer, acabou. A minha oportunidade é a minha vida. Verdade. E para onde que eu vou? O inferno. Isso tem que mexer comigo, amado. Isso não é brincadeira, não.
quando eu peco, e eu erro algumas vezes, a gente às vezes erra assim. Para onde que eu corro? Apressadamente para a cruz. Diz, me perdoa, porque sabe por quê? Porque nessa fração de segundo, se ele vier me pegar, e eu vou para o inferno. Verdade. Eu vou. Amém, mano? Então a gente às vezes brinca com a coisa, isso aqui pode, vou pensar. Sabe, amanhã, puxa vida, nós temos direito da maior oportunidade que existe. Porque o Espírito não morre, meu filho. O Espírito não morre. Se você não crê em Jesus Cristo, é isso que Deus fez. Mandou Cristo para livrar você do inferno. Esse é o principal, não é sua vida é mudança, não. E aí? Você está ainda pensando e Jesus vem. Ninguém sabe o dia nem a hora. Ele vem quando ele quer. Interrompe tudo. E aí, ó, que eu estiver pronto, mas se a morte pegar hoje, como é que fica? Amém? Então, para a gente entender essas coisas, que a urgência, aleluia, que nós tomemos a decisão de fato, de seguir a Cristo, não brincando de espiritualidade, brincando de cristianismo. É preciso entrar pela porta estreita. Glória a Deus. Aleluia. Amém. E que pode ter sido o que é. Então não dá, é difícil, não. É simplesmente uma vida rendida completamente a Deus. Glória a Deus. Aí você entra. Amém, amado? E você entra. Glória a Deus. Muito bem. Agora vamos ler então o seguinte. Diz assim, ó, Deus é santo e o homem é pecador. Um grande abismo separa os dois. Amém? O homem está continuamente procurando alcançar a Deus e a vida abundante através dos seus próprios esforços. Ó, vida reta, boas obras, ó, religião, filosofias, etc. Nada disso pode nos salvar. Amém? Por quê, pastor? Que nada pode me salvar. Por quê? Você fez essa pergunta já? Não. Olhe para mim agora. Já fez essa pergunta para você mesmo? Por que religião, sacrifícios, esforços, acender vela, subir escada de joelho, pode me salvar? Por quê? Porque a nossa salvação é impossível para nós. Viu, não? E é por isso que Cristo veio se entregar por você, por você, por você e por mim naquela cruz. Porque a nossa salvação é impossível para nós. Precisaria que um santo viesse e se colocasse em nosso lugar. Amém? Então não é obras, não é sacrifícios, não é religiosidade, muitos símbolos, muitos rosários, e, enfim, há uma série de coisas que são coisas da religião. Sabe por quê? Porque cristianismo se resume em duas coisas. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. É só isso. O resto é religiosidade. E não precisamos disso. Amém? Precisamos de santo na parede, não precisamos de nada disso, de símbolos, de cruz, por exemplo. Bonito, vai ter a cruz. O que é uma cruz, queridos? O que simboliza a cruz? Maldição. Amém, amados? Você acha que só Jesus morreu na cruz? Todo bandido morreu na cruz. A diferença é que estava ali o inocente. Amém? Então, cruz é sangue, é maldição. E ali foi pregado em nosso lugar. Ele levou sobre ele as nossas maldições, os nossos pecados, a nossa derrota. Ele levou sobre si. E aí está o valor da sua obra, que não podia fazer, ele fez. Uma certa feita, Pedro ali com os discípulos, já aconteceu ali um negócio, ele disse, é impossível, não é? Ele disse, mas Senhor, então o que é que pode? Ele disse, impossível para os homens, mas para Deus tudo é possível. Significa que naquela cruz, Deus tornaria possível a nossa salvação. Estávamos perdidos e condenados, amém? E através dele, a nossa comunhão é restaurada com Deus, através dele, temos paz com Deus e o nosso futuro é do céu. Amém? Amém. Vamos aplaudir bem forte a Jesus, a palavra é dele. Glória a Deus. Aleluia. Muito bem. Então Deus é santo. Então nada que possamos fazer vai nos salvar. A salvação é de graça. Amém? Amém. O que significa? O preço que eu tinha que pagar, ele pagou por mim. Sabe o que aconteceu um dia? Uma pessoa, ela... Olha para mim agora, querido. Ela estava com uma dívida num bar impagável. Um ano tanto, né, sem pagar. O cara do bar cobrando e nada, o cara liberar mais. E nada de emprego, aquela situação do país, né? E um amigo dele, que tinha muito dinheiro, foi no bar, no armazém, e disse assim, quanto é que o Hermínio deve aí? Ele disse, olha, está aqui, está quase 5 mil reais aqui. Ele foi lá, fecha a conta e soma tudo. Ela somou.
5, 200, pegou no bolso, pagou a conta do outro. Amém? Bom, o outro, de repente, teve condições de negociar e pagar uma metade aqui, outra lá, e foi lá. Chegou, passa a regra na minha conta aí que eu vou pagar. Pagar o quê? A minha conta? Não, alguém já pagou. Mas como já pagou? Está pago já. Você paga a conta. Mas quem falou? Não, a pessoa pediu, não dissesse. Mas nesse caso está bem claro. Jesus pagou nossa conta. Amém? Existia uma cédula de dívida nossa por causa do pecado. E quando Cristo fez isso, a primeira coisa que ele fez, ao sair da cruz, é pegar a cédula, que é uma cédula espiritual de débito, e fez assim, ele rasgou a nossa cédula. Não tem mais pecado. Para aquele que se render e se arrepender e ter uma aliança com meu Pai, acabou, não tem mais dívida. Isso está lá em Mateus 18, né? Do homem que não tinha uma dívida impagável e ele então recebeu a misericórdia de Deus. Está certo, amado? Então, somente pela graça de Deus podemos ser salvos. Amém? Agora é o seguinte, e as minhas obras, eu não faço nada? Sim, a partir daí Deus recebe o que você fizer. Amém? E outra coisa, se você realmente nascer de novo, você vai fazer boas obras. Amém, amado? Com certeza. Você vai frutificar. Porque você é um ramo ligado aonde? Na videira verdadeira que é Jesus. Vai dar muito fruto. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Diga aleluia. Aleluia. Diga que isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Eu quero. Eu quero. Terceira lei, então. Amém? Muito bem. Pode ler, Bruno. Terceira lei. Jesus Cristo é a única solução de Deus para o homem pecador. Por meio dele, você pode conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida. Glória a Deus. Então aqui está, não é, o que nós precisamos agora entender, depois disso aí, né? Jesus Cristo é a única solução, não há outro caminho, não há outra verdade, né? E ele resume tudo isso lá em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Quer dizer, só o sacrifício de Cristo que pode nos salvar, né? E está pronto já. Basta crer em Jesus, como está lá em João 3,16. Né? E Deus nos recebe, nos aceita. Amém? Como filhos amados. Tá certo? Porque cremos em quem? No seu Filho, que veio, que foi fiel, né? Que obedeceu até a morte, se entregou naquela cruz por nós. Deus viu tudo isso. Amém? E por causa de Cristo, então, Ele nos recebe, Ele nos perdoa e nos diz que nós somos seus filhos, gerados em Cristo Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Seguindo então, Romanos 5,8. Ele morreu em nosso lugar. Vai estar agora, mediante até um pouco. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém? Amém. Aqui está a maravilha. Amém, amado? Lá em Romanos, capítulo 5, diz assim, Deus prova o seu amor para conosco. Né? Por quê? Veja, seria muito normal eu fazer alguma coisa por um justo. Mas nesse caso, Deus fez algo pelos injustos. Porque, na verdade, amado, pensa bem, se Deus não me buscasse, eu sei disso, Ele me buscou. Você também está aqui, ó. Ele está te buscando através da nossa vida. Esse momento ele é importante e crucial. Né? Toda pessoa vem para Cristo, essa pessoa não buscou Deus, porque ela está separada espiritualmente. Ela não busca Deus, precisa saber. É Deus quem bate na porta, é Deus quem importuna, é Deus que coloca estratégia para você, de repente, chegar para Ele e ouvir o Evangelho. Amém? Você precisa entender, amado, que Deus está no comando de tudo e que nada acontece por acaso. Você não está aqui por acaso. Isso aqui é plano de Deus. Amém? Não existe coincidência, existe cristocidência. Veja bem, escute. Eu podia estar, ó, só fazer o que agora? Tem aqui amigos perto de. Vamos tomar um café lá, chimarrão, conversar, dar risada, né? Gente boa, né? Crentes também. Eu estou aqui. Por quê? Porque a minha comida servia a Deus. Glória a Deus. O meu mais importante servia a Deus. A minha alegria servia a Deus. Aleluia? Aleluia. Então, eu vou lá, estou aqui. Podia ser por aí, mas é só à noite, né? Fosse outro, não, à noite a gente, né, isso e tal. Amém? Mas eu estou aqui, ó. Né? E o meu alimento maior é servir a Deus, tá certo? Eu digo mais para você outra vez. Você está aqui nesse lugar, porque Deus tem um plano para a vida de vocês, um plano eterno de salvação. Mas também quer que você o sirva. Saindo daqui, vai para uma igreja. Amém? Amém. Se informe direitinho. Você fala comigo, eu tenho boas igrejas de você aí.
Amém? Igreja muito abençoada, de palavra, pessoas com sabedoria, sabe? Pessoas que realmente fiéis a Deus. Então, é um bom começo chegar lá, ó pastor, estou aqui, ó. Eu cheguei lá, me batizei lá, né? Tomei uma decisão por Cristo, então eu quero me congregar aqui. Eu preciso do Senhor também que venha me assessorar, me ajudar. E ali, amado, não é só o pastor não, começar a botar a mão na obra, servir a Deus, né? Glória a Deus. Você vai trabalhar, trabalha, mas de noite, culto terça-feira, quinto, domingo, vai para lá para servir a Deus, tem um diácono, né? Um pregador, segundo o chamado que você tem. Amém? Amém. Então é isso aí, você está aqui para ser preparado para sair daqui e servi-lo. Amém? Ser um testemunho vivo. Amém? Do que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Então, não fique triste não. Eu sei que às vezes há momentos que a gente está abalado, mas o que você está ouvindo é vida e vida em abundância, e vida